Como começar uma agrofloresta no seu quintal? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com um exemplo prático de como a gente fez aqui. Bom, meu nome é Rony e aqui nesse canal eu falo sobre relação com a natureza, vida no campo, agricultura natural. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever, ativando o sininho das notificações aqui abaixo. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês nesse vídeo é que eu já fiz um vídeo anteriormente mostrando como a gente planta em solos duros e compactados. Foi um vídeo que as pessoas gostaram muito, teve muitos comentários, muitas perguntas, dúvidas também e muitos relatos das pessoas dizendo que já passaram por experiências parecidas de plantar em solos complicados de se plantar, né, por causa da compactação. Então hoje eu vou mostrar o resultado de plantio e regeneração desse solo depois de quase 2 anos se passado. Então 2 anos atrás eu falei tudo o que ia acontecer, as espécies que eu ia plantar, as culturas que eu ia privilegiar, que consórcios eu ia fazer, como regenerar aquele solo, como descompactar aquele solo, as coisas que eu pretendia observar ao longo do tempo, realizando aquelas ações que eu estava fazendo. E o resultado, modéstia à parte, ficou muito legal. Dadas as minhas condições, a minha realidade, eu sempre bato nessa tecla de que não existe uma forma de fazer perfeita, correta. Você tem que sempre aplicar ao seu modelo, ao seu tempo, à sua necessidade, à sua capacidade, às suas ferramentas, à sua condição. Isso é o mais importante de tudo. E esse vídeo que eu fiz 2 anos atrás, obviamente, está aqui na descrição desse vídeo que vocês estão vendo agora, se vocês quiserem acessar depois. Antes de mostrar para vocês esse lugar que foi determinado, delimitado para um plantio, para uma regeneração, como ele está hoje em dia, eu preciso trazer algumas informações importantes. Eu acho que se você está aqui nesse vídeo, não deve ser só pela curiosidade. Provavelmente você tem a intenção de reproduzir isso, de descompactar um solo, ou de regenerar, ou de fazer um plantio biodiverso em algum momento da sua vida, em algum lugar que você já tem em mente. Eu falei que eu ia mostrar para vocês todo o processo de regeneração ao longo de 1 ano, tudo que eu ia fazendo, mas não foi possível trazer esse conteúdo aqui para o canal, porque eu parei durante um bom tempo, eu fiquei 1 ano sem atividades nas redes sociais, porque estava muito pesado, estava sendo um trabalho estressante cuidar dessa parte, e demanda de sítio, de família. A gente passou por um período de obra bem extenso, que até hoje ainda tem a rebarba aí, a gente ainda está estruturando o sítio para as atividades que a gente quer realizar um dia. Então eu não consegui produzir conteúdo e muito menos trazer para vocês aqui no YouTube. Então eu fiquei 1 ano longe das redes sociais, foi muito bom para mim, eu amadureci muita coisa. E agora eu estou retomando com o YouTube, já queria te convidar para caminhar junto comigo. A gentileza de você deixar o like se gostar do vídeo, se inscrever no canal, enfim, como eu já falei. Nesse trabalho de regeneração eu usei basicamente 2 coisas, esterco de vaca e adubação verde. O que interessa é de que forma eu usei isso. Então acho que dá para dividir esses quase 2 anos desse processo de regeneração em 2 etapas principais, que foram 2 plantios consorciados diferentes. Então primeiro eu revolvi a terra, afofei bastante ela. Apesar de eu não recomendar isso e eu não gostar muito, é certo que isso acelera muito qualquer processo de produção, de plantio, de crescimento vegetativo que você vai ter ali naquele espaço. Nesse outro vídeo que eu falei, eu expliquei por que eu não gosto muito, porque eu não recomendo. Então, primeiramente, eu entrei com uma boa camada de esterco e entrei com plantio de feijão de porco, milho, abóbora e mandioca. Num segundo momento, depois que o solo já estava legal, que eu entendi a resposta desses cultivos que eu fiz, né? O milho não veio muito forte, a mandioca não ficou muito grande, o feijão de porco se espalhou bastante, então era ele que tinha que dominar naquele momento. Eu fui entendendo o que eu podia tirar do sistema naquele momento, tirar daquele lugar delimitado para o plantio, o que eu ia podar e o que eu ia introduzir a seguir. E aí que foi o segundo momento. E eu entrei com algumas frutíferas e algumas outras árvores, com feijão guandu, milho mais uma vez, e dessa vez o milho foi muito bem, embora eu tenha plantado pouca quantidade, e observei muito as plantas espontâneas começarem a surgir, e muitas plantas comestíveis, que eu já consigo identificar e colher e fazer consumo, e é uma riqueza a mais para o nosso quintal. Dentre essas plantas espontâneas, algumas já não tem mais, tinha trapoeraba, ortiga vermelha, tanchagem, que o pessoal usa muito de forma medicinal, Maria pretinha, que dá umas bolinhas pretinhas comestíveis, chamam de erva moura também, Physalis é uma planta incrível, ela dá muito fácil e parece um tomatinho amarelinho dentro de um balãozinho, e quando você come ela está madurinha, é super doce, deliciosa. Mas o que é mais legal mesmo, o que é mais impressionante é a qualidade do solo. Essas plantas estão só respondendo à qualidade do solo. E se vocês verem bem o solo
e compararem com como ele era antigamente, intuitivamente a gente vê que é um solo muito melhor para o plantio, é um solo muito mais adequado, é um solo que dá muito mais prazer até de ver e tocar e sentir o cheiro, enfim, é o solo onde nosso alimento tem que crescer. Se você estivesse perguntando onde eu comprei essas sementes de adubação verde principalmente, algumas eu já tinha porque eu carrego um estoque comigo e eu estou sempre renovando em feiras de sementes, né, fazendo trocas com as pessoas, e eu tenho meu banco de sementes em casa também, uma caixa num ambiente seco, frio, onde eu guardo essas sementes de forma que elas durem mais tempo. Mas se você não tem acesso a essas sementes e você não tem condição de esperar uma feira ou de participar de uma feira de sementes, você pode comprar essas sementes no Mercado Livre, eu vou deixar um link aqui na descrição para facilitar para você. E comprando por esse link, é claro que você me ajuda, né? Toda essa forma de trabalhar com o YouTube, que é assim que funciona para a gente poder continuar mantendo esse canal. E eu preciso te dizer que esse lugar eu adubei uma vez só. Foi só uma vez que eu fiz essa adubação de esterco com a adubação verde, plantio dessas leguminosas, né? Feijão de porco, guandu, enfim. E além de ter adubado uma vez só, eu nunca reguei esse espaço, ele foi irrigado só com a água da chuva, na época das chuvas. E se eu visitei esse espaço para fazer manejo e manutenção uma vez por mês, foi muito, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te provar que o trabalho de regeneração, de preparação de uma área para plantio, ele não precisa ser exaustivo, ele não é tão exaustivo quanto costuma ser cuidar de uma roça, ou como produzir uma agrofloresta para ter uma boa produção e venda. O que eu quero dizer é que se o trabalho for bem feito e se você souber o que você está fazendo, a terra se autoalimenta, a terra se sustenta sozinha. E aí te dá a chance para você interagir com o que está crescendo ali, com o que está desenvolvendo e produzir o que você quiser. Você só precisa se lembrar que os nutrientes dessa terra, que a riqueza que surgiu ali, que você conseguiu estruturar, que você conseguiu trazer para aquele ambiente, não está ali para ser explorado, para ser extraído. Aquilo está ali para ser conservado a partir de dinâmicas de relação inteligente com a natureza, com aquele espaço que você está criando. É perfeitamente possível que você passe a roçadeira, facão, triture tudo, jogue na terra de novo e plante só tomate. E aí você vai ter uns tomates mais lindos do mundo, tomates incríveis para você se fartar, para você vender ao preço que você quiser. Só que você só vai ter isso por um ano, por uma safra. Na próxima safra você já não vai conseguir a mesma qualidade, se você não continuar fazendo esse projeto de retroalimentação, de biodiversidade, de variedade de plantas, respeitando os processos sucessionais. É assim que funciona uma dinâmica inteligente de agricultura natural. Essas técnicas, gente, facilitou demais o nosso processo porque a gente não tinha tempo de cuidar da terra. Então as plantas cuidavam da terra para a gente, fazendo o enraizamento, soltando a terra por baixo, trazendo adubação, folha seca por cima, trazendo diversidade de animais, de insetos, de espécies diferentes. A gente chegou no sítio em 2021 e a gente estava super envolvido com estruturação, com obra, com um monte de coisa que a gente precisa fazer no sítio para dar vazão, para dar florescimento, para fazer que floresça os nossos projetos, as coisas que a gente idealiza aqui. E foram 5 anos procurando sítio, então era muita coisa que a gente já tinha sonhado. Inclusive, a partir dessas buscas e das experiências que eu fui adquirindo, eu escrevi um e-book de 43 páginas. Se você quiser ter acesso, eu vou deixar aqui no link na descrição. Uma leitura super agradável, vai perpassando os temas mais importantes que você precisa se atentar na hora de procurar um sítio, na hora de procurar um terreno, na hora de fechar um negócio. Fala sobre documentação rural, tem um checklist para você ir anotando as coisas que você for observando no terreno que você está vendo. E ele custa só R$ 8,90, tá, pessoal? Um preço super acessível, é mais para me ajudar a desenvolver o canal mesmo e logicamente também para te ajudar a evitar fechar um negócio ruim e ter dor de cabeça com uma terra que você não gostaria de ter comprado no futuro. Vocês viram que foi uma área pequena que eu plantei, eu tenho áreas muito maiores aqui no sítio que eu pretendo fazer outras atividades e vou trazendo para vocês aqui com o tempo. Mas se você tem uma área grande, é perfeitamente possível que você faça a mesma coisa, talvez não de forma tão manual. Talvez você precise de um maquinário para uma coisa ou outra, ou mais tecnologia, mas hoje em dia o maquinário da área rural está tendo um desenvolvimento muito forte e tem solução para quase tudo que você precisa, inclusive para a agricultura natural. Não agricultura natural, né, mais uma agrofloresta, mais uma agricultura sintrópica, porque quando eu falo agricultura natural, tem mais a ver com a relação que a gente vai criando, com a forma de produzir alimento, do que com o simples fato de produzir bastante. Na minha visão, as máquinas têm uma tendência de nos afastar um pouco da natureza. Mas não condeno, não, já fiz uso também, não acho ruim, é só a minha forma de viver essa relação hoje em dia. E obviamente é a partir desse ponto de vista que eu trago
para vocês as ideias, as técnicas e as práticas e os planejamentos e tudo que eu faço aqui no sítio. Por acaso seu caso for o oposto, seu espaço é menor ainda, né, 1 metro quadrado de plantio, dá para você tirar muita coisa dali, tá, gente? Chá, frutas, verduras, não tudo ao mesmo tempo, mas não só uma coisa também. Você não vai plantar só tomate e tirar tomate. Você pode tirar ali pelo menos umas 10 espécies de 1 metro quadrado, pelo menos, tá? E é recomendável que você tire pelo menos isso, porque você cria uma biodiversidade no sistema. E aí você vai fazer nesse espaço pequeno exatamente o que eu fiz aqui, exatamente as mesmas coisas que eu estou falando nesse vídeo e que eu falei no vídeo anterior. Agora, antes de finalizar esse vídeo bem bonito, vamos dar um passeio comigo, vou mostrar lá na área para vocês tudo que foi plantado, o que está crescendo legal, as espontâneas que tem, enfim, eu vou narrando o que está acontecendo lá e acho que vocês vão curtir esse passeio. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, a gente delimitou esse espaço de plantio justamente na entrada do sítio, porque é um lugar comum, que a gente passa bastante e a gente está sempre de olho. Então foi estrategicamente colocado aqui, tanto pela facilidade de manejar e de estar observando, quanto para a privacidade também. Se vocês perceberem, aqui atrás é uma garagem e a nossa casa fica lá atrás e quase não dá para ver a nossa casa, só porque a vegetação está tapando. E aí, se vocês verem imagens antigas, dá para ver bastante a nossa casa lá do fundo. Começando aqui, do começo, a gente já encontra algumas coisinhas. Uma batata doce cresceu aqui espontaneamente, provavelmente foi jogada alguma casca. Ora para nobis, tem um pezinho maior dela aqui. Também não foi plantado, aqui no caso foram jogados algumas aparas, alguns pedacinhos pequenos de ora para nobis. E aí tem uma mandioca crescendo bem aqui. Provavelmente não vai dar mandioca grande, farta para a gente se alimentar, mas ela está adubando o solo e principalmente trazendo nutriente para algo que é bem mais importante, que é o abacateiro. Então aqui tem 3 abacateiros, um aqui no meio dela, um outro logo ali atrás e aqui tem um outro abacateiro também. Provavelmente daqui a 4, 5 anos não vão ter 3 abacateiros aqui na história, né? Ou 1 ou 2 deles vão sair para poder ajudar o solo a continuar esse processo de regeneração. Então é madeira para o solo, é folha para o solo, mais matéria orgânica para o solo. E as raízes dele vão apodrecer e também vão fazer essa função. Isso que vocês estão vendo por cima, essa vegetação rasteira, é trapoeraba. Ela está substituindo a braquiária aqui nesse lugar. A braquiária é uma planta mais rústica, é um capim que a vaca se alimenta e que vai muito bem em solos muito pobres. Ele para fazer a forração de um solo compactado, um solo pobre, um solo vazio, um solo sem plantas nenhumas, ela vai muito bem, é a função dela. Aqui nesse solo nem a braquiária estava chegando, ela estava chegando com muita dificuldade. Se você observar bem, você ainda encontra uma ou outra tentando vingar, mas ela está muito fraca, porque já não é o solo que ela gosta. Aí continuando, tem uma pitangueira aqui bem do lado do abacate. Ah, vai crescer junto assim até quando? Até quando crescer junto, até quando eu achar que deve, até quando eu achar que está saudável. Aí entra a minha relação com o meio natural, né? Mas elas vão crescer juntos por um bom tempo ainda. Ou talvez por serem de estratos diferentes, tamanhos diferentes, e a pitangueira vai muito bem na sombra, o abacate pode fazer uma sombra para ela e elas se comportarem aí como já estão se comportando muito bem juntas, né? E aí um pé de boldo, e aí você tem um pouco mais de... Você não, eu tenho, né? Um pouco mais de batata doce se espalhando, um ruído de uma moto também, porque a gente não está completamente isolado da civilização. Aí aqui tem uma abóbora, que eu tinha acabado de ver, foi uma surpresa para mim, mas dá pra ver ó, que não tem nenhum bichinho, nenhum furinho. Tinha um bichinho aqui que era uma aranha, né? Mas já estava pronta para predar algum bichinho que viesse pegar essa abóbora. E tem muita coisa que vocês vão ver. Isso aqui é um pezinho de amora bem pequenininho, mas tem vários espalhados. Deixa eu até limpar ele, que ele está sendo capturado aqui. Vamos continuar. Aqui um araticum, famosa fruta do conde. Esses paus aqui que vocês estão vendo é tudo de mamona, tá? Mamona também vai servir só para adubação aqui. Em algum momento eu vou cortar elas todas quando estiverem bem grandes e jogar para o chão. Elas não estão crescendo bem porque já estão mais sombreadas nesse ambiente.
As bananeiras eu não vou nem falar, né, gente? Tem aqui uns 3 torceiras, 4 de bananeira. Aqui junto da mamona tá vindo um mamãozinho, que eu acho que ele vai dar, ele tá vindo bem bonito, apesar de pouco sol. Aqui essa partezinha do canteiro é especificamente sombreada pelo bambu lá em cima. E aqui do lado do mamão já tem uma jabuticabeira, que tá alta, mas tá com pouca folha, porque as formigas já vieram aqui fazer um trabalhinho nela. Essa aqui é a folhinha dela. Tem um galinho dela caindo pro lado aqui também, que já tá com mais folhinhas. A batata doce aqui, ó, pega um pouquinho mais de sol. Olha como ela já tá com as folhas bem maiores. Provavelmente aqui já vai dar alguma batatinha embaixo. Uma outra curiosidade sobre a trapoeraba é, além dela fazer a função de proteger o solo, né, das erosões, ela tem uma florzinha super linda, que é comestível. As abelhas adoram também, tem vários bichinhos que vêm polinizar. Serve de alimento para muitos bichinhos nectarinos. E ela é comestível também. Ela não dá para comer na salada, refogada, porque é muito fibrosa. Mas no suco verde ela vai muito bem, é muito nutritiva. Seguindo aqui um pezinho de amora, que já está tomando força. Um guapuruvu, né, porque não tem só fruta aqui. Tem as árvores que eu gosto também, tem madeira. É gostoso de pensar que nesse espaço você não sabe o que foi plantado e o que cresceu espontaneamente. Isso que é um espaço de plantio, de cultivo biodiverso, né? Aqui tem uma melaleuca, né, para fins medicinais, fazer chá também. Outro pé de amora mais grandinho. Temos um pé de tamarindo, um pouquinho perdido aqui. E aí quando eu venho aqui eu passo por ele, eu dou uma afastada aqui, eu puxo um pouquinho as trapoerabas para o lado. Coisa que com uma braquiária seria impossível. Aqui tem umas folhas velhas de feijão de porco. Por que esse feijão de porco não está bem aqui? Justamente porque a hora dele já passou. Ele foi o primeiro plantio que eu fiz. Isso aqui já foi uma poda que eu fiz, tá? E ele rebrotou. Mas ainda assim ele vem dando semente, ó. O ideal seria que ele não estivesse mais aqui, que estivesse num solo mais duro, com mais incidência de sol. Vamos continuar. Aqui tem uma outra frutífera nativa, eu não me lembro qual é, tá? Eu esqueci o nome dela, eu sei qual é, mas eu esqueci o nome. Um pé de gengibre aqui do lado. Acho que tem outros pés de gengibre espalhados por aí, aqui mais na frente tem mais um. Um pouquinho ressecado esse gengibre aqui, essa parte aqui eu acho que tá mais seca. Essa aqui é a erva moura, a Maria Pretinha. Aí aqui a gente tem um pé de guandu. Ali na frente, toda essa parede vegetal é pé de feijão guandu. E aqui embaixo do pé de guandu a gente tem um urucum, que está crescendo bem também, mas algum bichinho já está fazendo a festa nele. Vamos vir aqui para o outro lado. Aqui tem um bambuzinho, não sei se eu perdi alguma planta aqui. Não costumo perder planta aqui não, viu? Deixa eu ver o que é. Eu não identifiquei nada aqui não, talvez. Talvez fosse o bambu do guapuruvu, que já está crescendo bastante. Aí vindo para cá, aqui em algum momento eu fiz alguma compostagem de resto que eu peguei da feira, bagaço de cana, palha de milho que eu peguei dos feirantes na cidade, trouxe para cá e fiz um amontoado aí. E aí sempre que eu vejo tronco também, pedaço de galho, eu trago para cá e levo para alguns outros lugares também. Seguindo mais, aqui tem os pezinhos de tomate espalhado, volta e meia eu pego um tanto de tomate, boto no bolso, levo para casa. Eu vejo aqui aqueles vermelhinhos brotando, isso aqui é almuvaia, é uma frutinha incrível também, nativa. Cana de açúcar aqui, vocês conhecem bem, né? Do lado uma bananeira que está bem robusta, pé de mandioca. Aqui embaixo de um pé de mandioca tem um ipê, que está crescendo muito bem também, muito bem. Esse ipê aqui eu acho que tem 3 meses de plantado e ele foi plantado com quase metade desse tamanho. Aqui abriu uma área bem clara, já é uma boa área para botar uma outra frutífera também. Tem os pés de cana crescendo e olha aqui a braquiária. Aqui ela está tentando vir, mas ela não consegue, porque tem muita sombra, tem muita matéria orgânica no solo, tem muita cobertura. Então ela tem dificuldade de vir. Tá vendo? Esse capim aqui, a trapoeraba está aqui do lado, tentando tomar conta dela. E aqui eu acabei de pisar no formigueiro. Vamos sair daqui. Tem muita vida nesse canto, só não quero pisar numa cobra. Vamos pegar um outro caminho. Aqui mais no canto, outro pé de abacate.
do lado de mais um pé de pitanga, não, amora. Aqui umas punk que eu já fiz uso, já saíram do sistema, um caruru. Acho que esse aqui é um caruru mais bravo. Mas tem os outros carurus ali que a gente consegue tirar e comer. E aí dá pra ver o contraste dessa parte aqui, que é mais no fim do canteiro, de onde a gente começou. Aqui o feijão guandu ainda está fazendo a função dele. Olha quanta braquiária tem aqui. Olha quanto lugar é difícil da gente entender como trabalhar, né? Porque é isso que a braquiária faz, ela vai tomando conta. Mas ela já está muito mais fraca do que num pasto. Aí aqui não foi uma área que eu plantei muita coisa, porque eu deixei forrar de batata doce. Então tudo isso aqui é batata doce que a gente vai colher em algum momento. Não vou passar por cima dessa aranha não, porque ela tá... Eu já tirei ela daqui uma vez, tadinha. Aqui no meio das batatas doces eu botei um pé de jatobá, mas ele não tá gostando muito da incidência de sol. Mas tá aí, não tá desistindo da vida não. Aqui um pé de araçá, no meio dos feijão guandu. Esse feijão guandu todo vai sair em algum momento e vai pra terra. Eu vou entrar com um novo plantio. Vocês conseguem ver que no meio deles tem uma palhada de milho, né, já seca. Milho que eu já colhi, que eu já tirei, que eu já fiz uso. E olhando aqui por fora, tô voltando aqui aos troncos que de vez em quando eu trago. Aí aproveito para já identificar alguns cogumelos que vão nascendo. Esse aqui é um pé de sapota, eu acho. Alguma outra fruta nativa, mas eu acho que é sapota. E é isso aí, gente. Isso aí é um solo restaurado. Algo que mudou daquela coisa terrível, cheio de pedra, para um solo. Vamos dar uma cavada aqui no solo para ver como é que tá? Vocês não acharem que eu tô falando demais? Vamos pegar mais por aqui. Ó, ainda tem... Não quero me espetar aqui que eu acabei de achar uma açoita cavalo. Vou mais pra lá pra não me machucar aqui. Cobertura verde, tá vendo? Que a trapoeraba tá fazendo. Sai muito facilmente. E a gente começa a cavar. E o que a gente encontra é terra preta. Terra fofa, que sai na mão, cheio de raiz. Opa, não tava filmando. É isso que a gente encontra. Se a gente encontrar aqui gongulo, minhoca, melhor ainda. Ótimo sinal. E ainda tem uns restos de pedra, tá vendo? Porque tinha pedra aqui. A pedra não vai sair. Eu não tirei as pedras que tinha. Mas o solo é outra coisa. É um solo rico em nutrientes. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Vai ter vídeo no canal toda semana agora. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais.